Olá, estamos de volta para a nossa última mensagem nessa série Storytelling Jesus e as Histórias do Reino. Passou muito rápido e eu vou confessar que foi muito prazeroso para mim pregar esse tema das parábolas. Foram muitos livros, muito estudo, muitas horas dedicadas, mas extremamente edificante para mim. Espero que o resultado para vocês também tenha sido edificante. Você pode comentar aqui no chat, você pode compartilhar aquilo que Deus falou ao seu coração ao longo dessa série. É sempre muito importante nós nos encorajarmos uns aos outros e até futuras dicas do que você gostaria em futuras mensagens, né? Então hoje é o nosso capítulo final. A gente abriu com o piloto, como todo seriado, e nós estamos encerrando, então, o último capítulo dessa série de mensagens. E até aqui nós temos visto que Jesus veio anunciar a chegada do reino de Deus, a chegada do tão prometido e aguardado reino de Deus a Israel. Ele era o cumprimento máximo das promessas a Israel. Ele estava anunciando ali a plena realização das promessas que tinham sido feitas a Israel desde a época dos patriarcas, passando pelos profetas e chegando agora na época do Messias, o próprio Cristo entre nós, o próprio Filho de Deus entre nós, como nós cantamos aqui, temos falado aqui ao longo dessas celebrações, ao longo dessas semanas. Então, a gente sabe que essas parábolas, histórias curtas, lembra que parábola é colocar uma coisa ao lado da outra, ou seja, ter uma comparação, e pela comparação você estabelece algumas ideias, você estabelece algumas lições. E essas histórias sempre tinham algo estranho, um elemento estranho no roteiro, na narrativa, e ali geralmente estão os segredos espirituais que Jesus quer ensinar sobre essa realidade do reino que agora ele veio revelar plenamente. Então nós falamos muitas coisas importantes sobre esse reino ao longo desses capítulos todos. Em outubro, nos meses de outubro e novembro, nós falamos qual é o enredo, qual é o cenário, qual é o figurino, quem são os personagens e qual é o final esperado para o reino de Deus. E no último capítulo, na mensagem de hoje, nós temos que apontar uma coisa muito importante. Essa é uma história que ainda aguarda o seu fim, o seu capítulo final. E hoje nós vamos falar sobre isso. Veja aí comigo, eu coloquei o título nessa mensagem de Uma História Ainda Sem Fim. Lembrando do clássico dos anos 80, aquela série de filmes A História Sem Fim. Essa é uma história ainda sem fim, os capítulos finais da chegada do reino. E antes da gente fazer a leitura hoje um pouco extensa, mas muito, muito impactante, muito necessária, e eu quero que a gente faça essa leitura com muita atenção, com muito cuidado. Eu queria colocar algumas perguntas, como sempre eu tenho feito, para você ficar com essas perguntas na sua mente, no seu coração, mastigando, refletindo ao longo da mensagem. A nossa cultura, a cultura pós-moderna, valoriza demais a autonomia e a liberdade individuais. Então, ao contrário de culturas mais antigas, onde era valorizado o nome da família, o bem familiar, o bem comunitário, a nossa comunidade, a nossa sociedade valoriza extremamente a liberdade do indivíduo, a escolha do indivíduo. Nós temos falado isso, apontado isso em várias mensagens aqui. Como que o bem individual, como que o bem pessoal está acima da verdade comunitária ou do bem comunitário nos dias atuais. Então essa é a nossa sociedade pós-moderna. O indivíduo, seja você, ouça o seu coração, o importante é você ser feliz. São frases que permeiam as nossas propagandas, que permeiam as nossas narrativas, que permeiam as nossas histórias e que permeiam os nossos diálogos, as nossas conversas, né? Você conversando com seu amigo no trabalho, você conversando com um familiar seu, você conversando com seu cônjuge, enfim, com alguém, com seu filho. Muitas vezes essas frases são ouvidas. O importante é você buscar a sua felicidade, o importante é você ter a sua liberdade de escolha. E nas pautas políticas, inclusive nos dias de hoje, muitos têm falado, né, qual é o limite do Estado e qual é o limite do autoritarismo. Enfim, são pautas que estão nas nossas discussões cotidianas. A grande pergunta que fica é: como afetaria a sua vida e a minha vida se nós descobrirmos que as nossas decisões, na verdade,
têm que ser pesadas diante de um fato, que a nossa vida não é nossa. Como ficaria a sua vida ao descobrir que a sua vida é efetivamente não sua? Essa é uma pergunta. E eu quero que você pense ao longo dessa mensagem sobre a resposta que você daria a isso. Segundo, só para falar mais um pouco sobre isso, né? Uma coisa é você comprar algo e utilizar aquele bem. Outra coisa é você usar algo emprestado por outra pessoa. Eu não sei você, eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe de um jeito que é o seguinte: o que é dos outros, você tem o triplo de cuidado, porque a probabilidade de dar errado só porque é emprestado é gigantesca, né? Então, e às vezes a gente aprende a duras penas, né? O que é emprestado, o que não é nosso, a gente tem que ter o cuidado redobrado. É que nem quando você mora de aluguel, você tem que cuidar do apartamento, claro, primeiro para o seu usufruto, mas depois também pensando que um dia você vai devolver aquele imóvel, então você tem que entregar em perfeitas condições. Ou seja, como que isso afeta a nossa relação com o objeto, com a vida, com as decisões, com a forma como nós utilizamos as coisas. E depois, a outra pergunta é, o ideal que rege a pós-modernidade, e você vê isso em muitas propagandas, é a recuperação do conceito de carpe diem, né? Viva bem o hoje, aproveite o hoje, desfrute do hoje. E nós somos incentivados a viver cada dia ao máximo, porque a gente não sabe de nada e não tem muito um senso de futuro, de preparação, nós temos que pensar no hoje. Agora, e se você descobrir que no reino de Deus o mote, o lema, não é carpe diem? Eu sempre que eu falo isso, eu lembro lá do Rei Leão, no Hakuna Matata. Eu queria citar o Rei Leão, eu precisava de algo citar em algum momento. Hakuna Matata. É lindo dizer, Hakuna Matata. Os seus problemas você vai esquecer, né? Então, viva sem preocupação, Hakuna Matata. Né? É um carpe diem. Viva o hoje. Não fica pensando, não fica ali no caso do Simba, né, com Timão e Pumba, não fica ali problematizando, viva o hoje. É óbvio que tem uma aplicação muito legal nisso, mas também tem uma preocupação, tem uma interpretação muito preocupante, pode ter nisso. Mas no reino de Deus, talvez o mote seja muito mais alinhado com outro personagem do Rei Leão. Numa música emblemática do filme, o Scar, o vilão do filme, canta... Se prepare, em inglês ele canta be prepared, né? Esteja preparado. E o Be Prepared também é o mote de uma organização muito famosa no mundo, que é a dos escoteiros mirins. Os escoteiros aqui no Brasil, o lema traduzido é sempre alerta. Eu sempre lembro lá do Guim, do Zezinho, do Luizinho, sobrinhos do Pato Donald, os escoteiros mirins, sempre alerta, sempre preparados. Ali com seu manual dos escoteiros mirins, que tem resposta para tudo, que tem todas as informações. Então, o mundo de hoje nos ensina a viver no carpe diem, e o reino de Deus nos ensina a viver sempre alerta. E é com isso no coração que eu quero que a gente faça a leitura dos capítulos, da metade final do capítulo 24 e de boa parte do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Aqui a maioria das nossas parábolas foi trabalhada em Mateus, somente a parábola do filho pródigo foi trabalhada em Lucas, todas as outras foram trabalhadas em Mateus 13, em outros textos de Mateus. Nós temos trabalhado aqui essas parábolas de Jesus. Nesse capítulo 25, nós já falamos dos bodes e das ovelhas, nessa série. E aí nós vamos pegar o final do 24 e o começo do 25. Leia aí comigo. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí começa o capítulo 25 de Mateus. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu ele de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é interessante, uma leitura, como eu disse, um pouco longa, mas muito pesada, e nós estamos falando de 4 parábolas. 4 parábolas. Jesus vai contar a parábola do ladrão, que vem à noite. Ele vai contar do servo, do senhor que viaja e deixa o servo, e esse servo pode agir de uma forma boa, de uma forma ruim. Ele conta a parábola das 10 virgens, chamada assim, ou das 10 damas de honra, numa melhor interpretação para os dias atuais. E conta a parábola dos talentos. Mas é interessante porque aqui ele está falando sobre o final dos tempos, o dia do Senhor.
Se você ler o contexto de Mateus 24 e 23 até, ele vem falando sobre o dia do Senhor, os últimos tempos. Esse era um tema recorrente nos rabinos, esse era nos mestres da lei. Se falava sobre essa chegada do reino de Deus. E havia uma expectativa messiânica nos dias de Jesus. Inclusive, nós sabemos até mesmo pelo depoimento de Gamaliel, registrado em Atos dos Apóstolos, que e também em Flávio Josefo, em outras fontes históricas, inclusive rabínicas, que outras figuras no tempo de Jesus haviam surgido logo ali naqueles dias, dizendo ser o Messias, dizendo ser o filho de o prometido de Deus a Israel, não necessariamente o filho de Deus, mas o que viria salvar Israel na figura de Davi, né, um novo Davi que viria salvar Israel e libertar Israel dos seus opressores e dos seus inimigos. E Jesus fala também, e era comum falar sobre esses sinais que se esperavam. E aqui não é uma pregação sobre escatologia, né? Escatologia que vem do grego eschaton e significa últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. E esse é um assunto que acaba gerando muita especulação e muito interesse. E eu acho incrível e fascinante. Eu me lembro que logo na adolescência eu ouvi uma fita que circulou lá nos anos 90, no final dos anos 90, do Benny Hinn, sobre o arrebatamento. Eu fiquei morrendo de medo. E eu tinha medo de Jesus voltar e eu ficar. Tinha medo de dormir sozinho, tinha medo de ficar sozinho. Coisas ali de uma criança cristã aterrorizada. E aí eu lembro que quando acabava a luz da igreja, e aí estava no meio do culto, de repente dava aquele pico de luz, e imediatamente as pessoas começavam a gritar e a orar alto, e às vezes até cantar, e eu ficava achando que Jesus estava voltando, e eu falei, acabou a luz, os irmãos estão cantando, Jesus está voltando e eu estou ficando. Compartilhando aqui as confissões de uma criança amedrontada pela volta de Jesus. E é interessante que depois, né, na minha adolescência, eu me dediquei muito a estudar sobre isso. Li a série Deixados para Trás, 2 vezes, os 16 volumes da série Deixados para Trás, e tantos outros livros, e muito tempo depois vim descobrir várias visões, né? Descobri que o Deixados para Trás é o que a gente chama de uma visão dispensacionalista, pré-milenista, tribulacionista, e aí pré-tribulacionista, e aí a gente vai descobrindo que existe o pós-milenismo, a gente descobre várias ideias do pré-milenismo clássico, quem fez isso, quando surgiu, quando estudou, por que tem essas razões, mas aqui não é o caso. Isso aqui a gente pode estudar um dia, é um assunto muito interessante, mas esse assunto ele levanta muitas especulações, levanta muito interesse. E aí nós temos 2 formas de responder a isso que eu acho completamente inadequadas. Nós temos os que dão muita atenção a isso, e aí dão uma ênfase excessiva, e criam especulações, e marcam data para a volta de Cristo. E isso acontece ao longo da história da igreja, várias vezes, desde o ano 1000 até antes. As pessoas, Jesus vai voltar em tal hora, olha, eu tive uma visão, Jesus vai voltar aqui e tal. E uma ênfase excessiva, na minha opinião, estão errados. E nós temos do outro lado aqueles que não dão bola nenhuma para isso e acham completamente inútil falar sobre isso. Também, na minha opinião, estão errados. A gente tem que falar sobre as últimas coisas, nós temos que entender, Jesus ensinou, mas equilibrando com a vida do hoje. E essas parábolas aqui, esse discurso de Jesus, em Mateus 24, da metade para o final, e Mateus 25, nos ensinam a equilibrar, saber que um dia ele vai voltar e estar sempre preparado. E aí nós vamos ver aqui durante essa mensagem como que a gente se prepara para isso. É interessante que contam uma história de Lutero, que é atribuída a Lutero, de que ele estava trabalhando num jardim, ali preparando as flores, podando e tudo, e chega alguém para Lutero e pergunta, o que você faria se você soubesse que Cristo estaria voltando hoje? E Lutero disse, eu terminaria de podar as minhas flores e preparar o meu jardim. Mostrando que o cristão vive sempre na expectativa de que Cristo possa voltar hoje, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, nem me lembro
De quem? Já ouvi, acho que de várias pessoas, dizendo que o cristão deve viver como se Cristo fosse voltar hoje, agora, todos os dias, pode ser agora. Mas ao mesmo tempo, o cristão deve viver como se Cristo não fosse voltar nunca. Fazendo tudo para a glória de Deus. Nunca no sentido de, não de que a gente não tem esperança que Cristo vai voltar, mas de que não será agora, ou seja, que ainda pode demorar. E essas parábolas mostram justamente para isso. Justamente isso. Como que a gente se equilibra nessas ênfases. Jesus começa o seu discurso aqui, as suas parábolas, falando sobre os dias de Noé. Ele diz: a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé. É interessante você entender uma coisa. O Filho do Homem já tinha vindo agora, nós vamos inclusive falar sobre isso no mês de dezembro, numa microsérie especial de mensagens sobre o Natal. A chegada do Filho do Homem. Agora Jesus, 30 anos depois, durante seus 3 anos de ministério, está ali anunciando esse reino. Mas é um reino que começa ali, mas só vai terminar na outra vinda de Jesus, na chamada segunda vinda, que nós não sabemos quando será, já se passaram mais de 2000 anos. Mas Cristo voltará e completará a chegada do reino. Por isso que eu disse que é uma história ainda sem fim. E Jesus diz que a vinda do Filho do Homem, na parousia, no último dia, no dia do Senhor, será como os dias de Noé. Nos dias de Noé houve um aumento de maldade, uma multiplicação da maldade. Nos dias de Noé houve uma multiplicação da violência. E Jesus fala que esses serão sinais da sua volta. Nos dias de Noé houve um grande aumento populacional. E nós vivemos num mundo que temos 7 bilhões de pessoas, é o momento da Terra mais cheia, e nós estamos aí numa discussão sobre a pandemia e coisa toda no mundo, e é um fato, a Terra está superlotada. Devido à tecnologia, em várias áreas da sociedade, nós temos diminuído a taxa de morte, a taxa de mortalidade, vivido mais, e a Terra está superlotada. Nós somos 7 bilhões. E as projeções para os próximos anos é assustadora, de muito crescimento populacional. Jesus disse que nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, enquanto Noé estava ali construindo a arca. Era um sinal, a Bíblia diz que a gente não sabe se os anos de Noé eram literalmente os nossos 365 dias, mas a Bíblia diz que Noé ficou 120 anos construindo aquela arca. Seja como for, foram muitos dias construindo aquela arca. E as pessoas não estavam nem aí, elas estavam comendo e bebendo, alheias ao que Deus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: a vinda do Filho do Homem será assim. A vinda do Filho do Homem será assim. Cristo vai retornar, como diria o Sérgio Pimenta na sua belíssima canção, no seu samba: Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem para mudar, trazer uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não. Ele vai voltar. Só que a sociedade, o mundo, vai estar atarefado e perdido e alheio a essa realidade, se ocupando dos seus próprios desejos. Comer e beber significa o seu próprio apetite vai ditar as regras. As pessoas vão estar alheias a isso. É interessante porque quando a gente pensa nos dias de Noé, Jesus diz: estarão 2 no campo, um será levado e outro deixado. E tradicionalmente nós somos ensinados que aqui fala sobre o arrebatamento. Então, e eu não posso entrar em detalhes aqui, mas é importante a gente entender isso. Que aí a gente acha que o que vai ser levado é o que foi arrebatado, o que foi deixado é o que ficou para a grande tribulação. Tradicionalmente, majoritariamente, é isso que se ensina na igreja brasileira. Só que à luz dos dias de Noé, não é verdade isso. O que será levado é levado a julgamento no contexto. Quem foi levado nos dias de Noé pela inundação, pelo dilúvio, foi quem foi julgado. Quem foi deixado, preservado, foi a família de Noé que foi salva do dilúvio. O que Cristo está dizendo aqui, muito provavelmente, é o que foi levado é o que sofreu o julgamento. E veja, sempre há uma ideia de julgamento. Em todas as parábolas,
Existe uma recompensa para quem age bem diante do Senhor, e existe uma punição nas trevas e com ranger de dente. Nós já falamos sobre isso na parábola dos bodes e das ovelhas, que está nesse capítulo. O inferno, a condenação eterna para aqueles que desobedeceram ao seu Senhor. Então, a gente precisa entender tudo isso nesse trecho. E aí, o trecho de Mateus 25 reflete agora, então, uma ênfase cronológica na vida de um seguidor de Jesus. Então, a primeira parábola das virgens nos mostra como que a gente se prepara para viver a vida cristã. Depois, nos talentos, como que a gente serve a Deus, a gente trabalha pelo reino de uma forma fiel e correta. Porque um dia virá o juízo final, que é a parábola dos bodes e das ovelhas, que nós não vamos trabalhar hoje aqui, porque nós já trabalhamos. Então, be prepared, esteja sempre alerta, preparado. Como diz aquela canção do NX0, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Essa poderia ser muito bem uma frase de Jesus aqui. Se Jesus conhecesse as músicas do NX0 na época, ele diria, olha pessoal, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Vamos ver um panorama geral dessas 3 parábolas. Primeiro, a gente vai falar num contexto geral. Eu poderia aqui fazer uma pregação sobre cada uma dessas parábolas. Nesse primeiro momento nós vamos falar um geral das 3 parábolas e depois falar da parábola dos talentos. E a palavra destaque nesse panorama geral é vigiem. Vigiem. Estejam alerta. A primeira parábola desse trio é a do ladrão. É a mais curta dessas parábolas. E Jesus destaca uma coisa muito simples. Não tem como saber qual é o momento do fim. Ele diz, se você soubesse o dia que o ladrão vem, você estaria preparado para receber o ladrão. O ladrão vem de uma forma inesperada. O ladrão vem de uma forma... É aquela surpresa verdadeira. No caso aqui, uma má surpresa. Cristo não está dizendo que ele é um ladrão. Cristo está destacando que ele vai vir, como Paulo usa numa de suas cartas, a expressão num abrir e fechar de olhos. Significa que a volta de Cristo será iminente, será repentina. Ela será num abrir e piscar de olhos. Por isso que Cristo está dizendo, ele vem como um ladrão que invade a casa de alguém. E o ladrão espera que ele pegue essas pessoas de surpresa. Essa é a ideia dessa pequena parábola. Cristo está dizendo, a minha volta será repentina, como o apóstolo Paulo trabalha depois, lá em Tessalonicenses, dizendo, será num abrir e fechar de olhos. A volta do Senhor será repentina. Estejam preparados. Estejam preparados. A segunda parábola nos ensina do Senhor que vai de viagem. Provavelmente um senhor muito rico, no contexto aqui de Israel do primeiro século, que vai vistoriar seus negócios em outros lugares. E ele tem ali um mordomo. Ele tem ali uma pessoa que responde. Quem assistiu Downton Abbey, por exemplo, a maravilhosa série Downton Abbey, tem ali, né, o mordomo da família Crowley, que gerencia toda... Me sumiu o nome do personagem agora. Que é um personagem muito marcante na série, que gerencia tudo como se fossem os donos. Ele comanda os empregados, ele comanda o serviço, ele comanda a agenda, o cronograma, em nome do dono, na ausência do dono da casa. Aqui no caso provavelmente era um escravo do seu senhor. Era um mais importante dos empregados, era um administrador. E aí, é muito comum nas grandes fazendas, até os dias de hoje, as fazendas terem administradores que cuidam de determinados afazeres nessa fazenda. Então, esse senhor vai ter que viajar e ele deixa esse administrador cuidando da casa, ou seja, preparando comida para os outros servos, supervisionando o serviço, para que tudo corra bem, para que tudo aconteça bem. A grande pergunta é, quando esse senhor voltar, o que ele vai encontrar? E aí Jesus aponta 2 possibilidades. Ele encontra um bom administrador
E ele encontra um mau administrador que abusa da sua liberdade. Ah, estou sozinho, vou aproveitar. Né? E aí o cara começa a ficar folgado, já anda sem camisa, já anda de boa, já bota o pé no sofá, já guarda as coisinhas dele na geladeira, já deixa a louça suja. Porque ele fala, o cara vai voltar, quando voltar eu vou arrumando. Depois eu arrumo. E vai deixando. Aqui na figura de Jesus, ele vai negligenciando as suas responsabilidades. Ele passa a ser, engraçado que tem a ver isso também com os dias de Noé, ele se entrega, veja, ele se entrega aos seus apetites, ele passa a ser um beberrão, ele passa a ser um comilão, um glutão. Enquanto o bom administrador é aquele que fala, isso não é meu, eu estou apenas administrando em nome do meu Senhor. E eu estou sempre preparado que ele pode voltar a qualquer momento. E aí é o conceito de uma mordomia cristã. E aqui é o seguinte, um cristão, sendo bem claro, um cristão não tem vida própria. Uma pessoa que é cristã, ela efetivamente está dizendo, eu não tenho direito a uma vida própria. A gente vai no cerne da pós-modernidade e diz, a vida não é minha, as escolhas não são minhas, os sonhos não são meus, porque a vida que eu vivo não é minha. A vida que eu vivo, como diria o apóstolo Paulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E essa vida é uma vida que eu vivo pensando que a qualquer momento o meu Senhor pode voltar e eu quero que Ele me encontre sendo um bom administrador. Então, os meus dias não são meus, o meu tempo não é meu, os recursos financeiros não são meus, a minha família não é minha, o meu emprego não é meu, tudo que eu tenho foi dado por Deus e eu tenho o dever de administrar bem. E nós vamos falar isso melhor na parábola dos talentos. A recompensa para o servo bom, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você passou no teste, eu vou te aumentar de fase. E a condenação para o servo mau, nós já falamos isso aqui nessa série. E aí nós chegamos à terceira parábola desse trio, que é sobre as 10 damas de honra, as 10 virgens. Aqui no caso as virgens eram damas de honra. Qual que era o papel delas? E aqui vocês têm que entender o seguinte, se lá nas duas primeiras parábolas o ladrão e o Senhor pode voltar antes do previsto, ou o ladrão pode aparecer, né, deve aparecer sem aviso, aqui agora o noivo, que é a mesma figura do Senhor e do ladrão, ele volta, ele demora a aparecer. Ele demora mais do que o previsto. E as virgens, as damas de honra, faziam o quê? Elas eram avisadas que o noivo estava vindo. Geralmente as cerimônias de casamento, elas aconteciam à noite. Às vezes alguns dias antes da festa, que durava uma semana. E o noivo tinha um cortejo, elas eram avisadas que o noivo estava vindo. Elas recebiam o noivo. E elas escoltavam, elas encontravam com o noivo no meio do caminho. Olha que interessante, elas encontravam com o noivo no meio do caminho. Elas traziam o noivo até a casa da noiva, iluminando o caminho para ele. E elas levavam a noiva até a casa do noivo, aonde haveria a cerimônia. Existia isso no mundo romano, quando o imperador ia visitar uma aldeia. Existia um cortejo de honra, que encontrava o cortejo do imperador no meio do caminho e trazia o imperador até a cidade, para ele não chegar desacompanhado. É a mesma coisa, as virgens, as damas de honra encontravam o noivo, para o noivo não chegar desacompanhado na casa da noiva, e levavam a noiva e o seu cortejo até a casa do noivo. Muito provavelmente é isso que Paulo está dizendo quando ele diz que nós encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Não significa que nós vamos subir para o céu com Cristo. Significa que nós encontraremos o Rei do Universo nos ares, nas nuvens. E desceremos com Ele para que Ele tome posse da sua terra, da sua criação redimida. Nós o escoltaremos, faremos o seu cortejo de honra para essa terra. E aí nós vemos então que esse noivo demora. E aí nós vemos que as 5 damas de honra estão preparadas e 5 não estão. E elas vão ser, então, agora, é um pesadelo. Por quê? Porque elas vão ser mal vistas. Quando o noivo diz,
eu não vos conheço, e lá no bode das ovelhas de apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não significa que ele nunca as viu. Significa que elas trouxeram desonra para ele. Significa que elas agora não fazem parte mais daquele grupo selecionado que tem acesso a determinado evento. Então ele diz, vocês não têm acesso mais. Elas estão aqui com as suas candeias, ou com provavelmente umas tochas. E essa tocha, ela era acesa, usada no mundo romano, no mundo grego, só que ela se queimava rápido. E se o noivo demorasse, precisava ter óleo para manter aquela tocha acesa. Precisava ter óleo, porque não se sabia ao certo quanto tempo ele demoraria. O que essa parábola nos ensina? Nós precisamos estar sempre atentos. Cristo pode voltar a qualquer momento. Só que a nossos olhos, tem uma canção do Arauto do Rei que diz, breve virá, breve Jesus voltará. Às vezes esse breve aos olhos de Deus demora aos nossos olhos. Ao mesmo tempo que a vinda de Cristo é repentina, ela tarda. E nós temos que estar preparados. Para falar, será que vai voltar mesmo? A tendência a acontecer isso, a gente se esquecer. Lá em Nárnia, quando Aslan vai embora, e a rainha de gelo domina aquela terra de Nárnia, e tudo fica, os habitantes de Nárnia vão se esquecendo de como era. E Aslan prometeu voltar, inclusive uma linda, a última crônica de Nárnia, a última batalha, sobre a volta de Aslan. E o coração deles vai se esquecendo, eles se acostumam e acham que a realidade é aquela. Essa é a realidade humana, nós não podemos nos esquecer. Qual é o resumo dessas 3 parábolas? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. É o que Jesus disse. Aqueles que não estão preparados para que uma vida seja interrompida prematuramente. E aqui eu estou falando que, além da volta de Cristo, meus irmãos, numa aplicação pessoal, a gente não sabe literalmente o dia de amanhã. A gente dorme e não sabe se vai acordar. Numa pandemia mundial, acho que está muito claro para nós a nossa fragilidade. A gente não sabe das bactérias, dos vírus, dos acidentes, da violência. Muita gente deixa, não, em outro momento eu faço, vou aproveitar a vida, aproveitar que eu sou jovem. Eu vou guardar, deixa eu cortar, vai chegar um dia que eu vou me entregar para Cristo, mas ainda não, vou ter que viver a minha vida, deixa eu aproveitar um pouco. A gente não sabe o nosso dia e a nossa hora. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Não deixe para entregar a sua vida totalmente a Jesus. Se você está me assistindo e não conhece a Jesus, não deixe para entregar a sua vida para Jesus depois. Você não sabe se vai ter um depois. Enquanto há vida, há chance de arrependimento, de mudança. Depois da primeira morte, não há mais escolha, não há mais o que fazer. Não há um purgatório para você pagar os seus pecados depois da morte. Há pessoas que não estão preparadas para ter uma vida interrompida prematuramente. E há outros que não estão preparados para uma longa jornada. A longa jornada tira o brilho do olhar. A longa jornada cansa alguns que começam muito bem. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Às vezes a gente começa muito bem, mas não interessa se começa bem, o importante é como termina. Se a gente olha na ordem inversa, a gente vai ver aqui que são o seguinte, a gente vê que Cristo está dizendo, a minha volta será mais tarde do que o esperado, mas ao mesmo tempo ela vai ser mais breve do que o esperado, e simplesmente vai acontecer de um jeito inesperado. As virgens, os servos e o ladrão. Ela vai demorar mais do que vocês acham, ela vai ser mais rápida para alguns do que vocês acham, e ela vai ser sempre inesperada. O servo bom e as virgens preparadas, eu tenho falado sempre sobre Israel,
são o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel. O que Jesus está dizendo para esse povo é o seguinte, pessoal, vocês todos são Israel. As 10 virgens são Israel. Só que é o seguinte, das 10 virgens, só 5 entrarão no meu reino. De vocês, Israel, eu não estou aqui fazendo uma proporção matemática, acho que Jesus não fez uma proporção matemática. Vocês, fariseus, multidão, discípulos, não são todos. Inclusive, Jesus aqui está falando só para os discípulos. Mas entre os discípulos dele tinha Judas. E ele está dizendo, não são todos vocês que vão entrar. Serão aqueles que forem bons servos, preparados, que serão levados à boda do noivo. Temos o falso Israel, o servo mau, a virgem despreparadas, as damas de honra despreparadas, que perdem a boda. Então o servo bom, as virgens preparadas são as ovelhas. O trigo, o servo mau, as virgens preparadas são os bodes, o joio. E aí nós chegamos ao final da nossa mensagem com a parábola dos talentos. E a pergunta aí agora, como viveremos? É a pergunta que foi feita por Francis Schaeffer, grande escritor, teólogo. Como nós vamos viver agora, na pós-modernidade? Como nós vamos viver? Se o foco nas 3 primeiras parábolas foi vigilância, o foco agora passa a ser diligência, que já foi abordado na segunda parábola, do servo bom e do servo mau. Trabalho, colocar a mão na massa. O recém-falecido J.C. Ryle, escreveu sobre essa parábola e ele disse, a parábola das virgens chama a igreja a vigiar, como diz, vigiai e orai. A parábola dos talentos chama a igreja a trabalhar. Há momentos para nós vigiarmos, como os discípulos no jardim do Getsêmani, com Cristo. E há momentos para nós trabalharmos. Olha, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Anunciando o meu evangelho, pregando o evangelho e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parábola das virgens chama a igreja a vigiar, a parábola dos talentos chama a igreja a trabalhar. Isso mostra para a gente 2 coisas. Uma postura passiva, isolacionista, não é a resposta correta. Ah, não, eu vou ficar aqui, Cristo vai voltar, vou fazer aqui a nossa reunião isolada, a nossa bolha. Não. Nós fomos chamados para estar no mundo, sem ser do mundo. Esse é o grande desafio do cristão. Estar no mundo e não ser do mundo. Aguardamos a vinda do Senhor, mas enquanto aguardamos, nós trabalhamos pelo reino. Eu me lembro aqui, já citei aqui, na última mensagem da série do exílio. A palavra de Deus através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, era, vocês estão na Babilônia, mas vocês não fiquem aqui lamentando. Enquanto vocês estão aqui, trabalhem pelo bem da Babilônia. Virá o dia que eu tirarei vocês daqui, eu libertarei vocês daqui. Enquanto esse dia não vem, trabalhem. Abençoem a cidade. O Senhor virá, nós não somos daqui, a gente sempre trabalha com a ideia de que o recurso não é meu, mas isso não é desculpa para eu falar, se não é meu eu não vou fazer nada. Ah, se Cristo... Quando eu era criança, eu me lembro direitinho, eu estava na 3ª série, eu tinha 9 anos, estudava no Colégio Pelicano, lá em Poços de Caldas, e eu me lembro que um dia eu estava indo pensando assim, pô caramba, por que eu tenho que vir para a escola? Cristo vai voltar? Ah, vou estudar nada. E parece um pensamento de criança, mas muita gente pensa isso. Na história da igreja nós temos movimentos sérios, que abriram mão de uma vida, comunidades isoladas. A própria comunidade de Qumran, onde foram encontrados os chamados essênios, o grupo dos essênios, que era um grupo mais místico, mais isolacionista. Eles se fecharam, por isso que estão lá, os manuscritos de Qumran foram encontrados, porque eles se isolaram. E nos serviram muito bem, graças à providência divina. Mas adotaram uma postura isolacionista. Aqui, quando a gente fala de talento, vem do termo do grego talanton, que significa a moeda de mais alto valor. Poderia chegar o equivalente a 20 anos de trabalho recebendo salário mínimo.
É um equivalente a denários, e denário é o trabalho, é o salário de um dia de trabalho. Poderia ser 20 anos de trabalho. Mas, aqui de novo, a gente tem o Senhor ausente. Agora, na parábola dos talentos, a questão não é quando ele vai voltar, porque isso já foi trabalhado por Jesus. A questão é o que fazemos enquanto ele não volta. E aí nós temos aqui muito claro no texto: servos diferentes recebem quantias diferentes de acordo com a sua capacidade. Isso é muito claro, né? A gente olha para o mundo, a gente vê gente ultra talentosa. E a gente fala, caramba, como Deus dá tanto talento para uma mesma pessoa. Com a morte do Maradona essa semana, muito se falou de Maradona, 80 anos do Pelé recentemente. E aí fica, né, quem foi maior, e o Messi, e o Garrincha. E aí eu ouvi um comentarista esportivo dizendo, olha, o Pelé não foi 10 em nada, provavelmente. Mas ele é o maior da história, porque ele foi 9, 9,5 em tudo. Ele cabeceava bem, chutava bem com a esquerda, chutava bem com a direita, driblava bem, conseguia dar um sai para lá no zagueiro. Às vezes tem gente que cabeceava melhor que o Pelé, mas não chutava com a esquerda, não chutava com a direita. Vocês entenderam? Tem gente que parece... Você vê a pessoa, por exemplo, você pega o Israel Houghton, um grande líder de louvor, compõe, canta maravilhosamente bem, ministra maravilhosamente bem, toca todos os instrumentos incrivelmente bem. Você fala, meu amigo, como que uma pessoa é tão talentosa? Mas aqui não está no nosso papel da gente questionar por que Deus deu 10 para um, Deus deu 5 para outro, Deus deu... Aqui no caso, Deus deu 5, Deus deu 2, Deus deu 1. O fato é que nós temos que aceitar a vontade do Senhor, que sabe o que cada um tem estrutura para aguentar. Se nós recebemos 1, é porque Deus acha que nós temos 1. A capacidade de gerir 1. Se nós recebemos 2, Deus acha que nós temos a capacidade de gerenciar 2 talentos. E se nós recebemos 5, você já entendeu. Agora, uma coisa é clara. Todos recebem talentos. Todos os cristãos têm responsabilidades. Não tem essa coisa de, eu dou o dízimo na igreja, e aí o pastor que é o responsável. O ministro de louvor que é responsável. Todos os cristãos têm responsabilidade, receberam algo de Deus, estão gerenciando algo enquanto Deus, Jesus, não volta. E se espera a mesma fidelidade de todos. Veja que o Senhor da parábola não fala assim, você só recebeu 1, então deixa quieto. Não, ele exige a mesma fidelidade do que recebeu 5, do que recebeu 2, do que recebeu 1. Não é porque você e eu talvez tenhamos recebido 1, que Deus vai aliviar no dia do juízo final. Um dia nós prestaremos conta, e não importa se nós recebemos 5, se nós recebemos 2, se nós recebemos 1, nós seremos cobrados. Não é uma justificativa válida. Nós temos que trabalhar. Por quê? Porque nós recebemos de Deus, e Deus nos disse, agora vão lá e multipliquem, façam, trabalhem, faça acontecer, desenvolva os seus talentos. Paulo usa talentos como dons espirituais. Use os seus dons espirituais, abençoe o próximo. E eu não estou falando aqui em questões ministeriais, eu estou falando na vida. Talento de organização, talento de hospedar, talento de receber bem as pessoas, talento de administração, talento de cozinhar, talento de costurar, talento de compor, talento de pintar, talento de enxergar os números, a organização financeira, os N talentos de vendas, na área da saúde, de cuidar. Todos nós temos talentos, todos nós temos coisas que Deus nos deu para administrar. O nosso tempo, as nossas famílias, e a grande pergunta, os nossos ministérios, e a grande pergunta, o que temos feito com isso que Deus tem nos dado. Mas o fulano tem 5. Beleza, meu amigo, toca o teu que é 1. Toca o teu que é 1. O servo que enterra o seu talento, e é o que recebeu 1. Porque ele acha, o senhor é muito bravo, é melhor eu não fazer nada do que depois tomar bronca. Ele é lançado no inferno, ele é lançado nas trevas, onde há ranger de dente. Ele não entendeu, sabe por quê, meus irmãos? Nós falamos isso na semana retrasada.
na última vez que eu preguei aqui. Quem é do reino quer abençoar o reino. Tem um coração voltado para abençoar. Tem um coração voltado para multiplicar. A parábola dos talentos é o modo correto de viver a vida cristã. Já que nós não sabemos a hora da volta do Senhor. Nós estamos sempre preparados. Mas enquanto isso, a gente faz o melhor que a gente pode. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10:31, assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nós chegamos ao final dessa série. Jesus anunciou a chegada do reino, mas nós ainda não chegamos ao final dessa história. É o reino do já e do ainda não. Nós já podemos trazer a antecipação do reino, mas nós ainda não chegamos lá. O já e ainda não nos equilibram entre o vigiar e o trabalhar. Nós temos que estar vigilantes. A vinda do reino será repentina, ao mesmo tempo que mais demorada do que a gente espera às vezes. Mas nós continuamos clamando, Maranata, vem Senhor Jesus. Enquanto isso, vamos fazer o melhor com aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você. Como a gente vai gerenciar o nosso tempo? Como nós vamos cuidar dos nossos? Como nós vamos desenvolver os nossos talentos? Cristão não tem hobby. Cristão tem habilidades e capacidades que Deus colocou a serviço do seu reino. Nem todo de Israel e nem todo membro de igreja será salvo. É isso que a gente aprende aqui. Não era porque era judeu que vai ser salvo, não é porque é membro de uma igreja há 80 anos que você vai ser salvo. Só aqueles que forem vigilantes e trabalhadores serão parte do reino de Deus. Lembre-se, há a promessa de uma recompensa para aquele que for fiel. E eu quero encerrar aqui dando o que a gente chama no mundo da série de um spin-off. Mostrando um spin-off. O que é um spin-off? É uma outra série derivada de uma primeira série. Por exemplo, o Big Bang Theory teve um spin-off que é o Young Sheldon. O Joey foi um spin-off de Friends. Aliás, não era muito legal. Mas nós vamos ter uma microsérie de Natal nos próximos 3 domingos de dezembro, celebrando o advento, a vinda de Cristo. Nós vamos ter um coral especial virtual da EB Metrô, participando. Nós vamos falar sobre a chegada desse rei. Nós vamos fazer como se fosse a origem, storytelling, a origem. Está na moda, né? Voltar lá na origem dos personagens. Nós vamos entender como Cristo veio, o que significou a chegada daquele neném na cidade de Nazaré. Primeiro em Belém, depois criado em Nazaré. Daquele casal, daquela jovem Maria e de José. E o que isso significou e mudou nas nossas vidas. Eu quero encerrar essa celebração com essa palavra no coração. Primeiro, esteja com a gente nas celebrações de dezembro. Final de ano é uma loucura, mas assista, acompanhe. Acompanhe o coral da EB Metrô. Nós vamos celebrar esse advento, preparando os nossos corações para celebrar o Natal. Outra coisa, esteja vigilante. Anseie pela vinda de Jesus. Esteja preparado, você não sabe qual é o fim da sua vida, a gente não sabe qual é o último dia nosso. Entregue a sua vida totalmente a Jesus. Entregue o seu caminho. Se você não fez isso, não deixe para amanhã. Faça agora, diga, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero entregar todos os meus dias nas tuas mãos. E se você já fez isso, não fique de braços cruzados esperando, falar, ele é muito bravo, melhor não fazer nada do que eu errar. Trabalhe. Faça uma vistoria, uma varredura mental. Pense aquilo que Deus tem te dado. Nesse dia de ações de graças, agradeça tudo que Deus tem feito e pense como você pode trabalhar mais pelo reino. Como você pode colocar os seus recursos mais à disposição do reino. E seja uma bênção. Que a bênção de Deus te acompanhe.